Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e o assunto da nossa aula de hoje será voltado para a depreciação e os efeitos que essa depreciação tem sobre a contabilidade, bem como os cálculos que são necessários para registrar estes efeitos na contabilidade. O ideal é que vocês tenham assistido a minha videoaula sobre o imobilizado, onde eu dei algumas características, alguns conceitos. Então, essa aula de depreciação seria uma sequência daquela aula do imobilizado. No começo, este vídeo ele está com o som um pouquinho disperso, mas logo que eu entre nas telas, irá melhorar sensivelmente. Vamos lá, então, estudar um pouquinho sobre depreciação? Bom, antes de mais nada, o importante é nós relembrarmos alguns conceitos que eu tratei na aula anterior do imobilizado, principalmente em relação à depreciação, que é a perda de valor de um bem tangível em função do uso, tempo ou obsolescência. E existe basicamente 4 métodos de depreciar os bens, embora o mais comum seja este primeiro aqui, que é chamado de método linear. Se nós traçássemos um gráfico, o método linear ele seria de fato uma reta. Por isso que alguns livros trazem como sinônimos de método linear o método chamado de linha reta ou cotas constantes, em que a depreciação durante toda a vida útil do bem ela seria exatamente o mesmo valor. Se nós aplicássemos, praticamente este conceito, seria assim. Vamos imaginar que um bem tivesse sido adquirido por 10 mil reais em novembro de um determinado ano e que nós quiséssemos representar quanto que seria a depreciação acumulada deste bem em um balanço encerrado ao final do mesmo ano. A fórmula de depreciação seria assim, ó, é o valor do bem, neste caso 10 mil reais, dividido pelo número de meses da vida útil, que é o tempo que esse bem duraria. Vamos supor que este bem na empresa fosse durar 5 anos, que representa 60 meses, dividido multiplicado, na verdade, pelo número de meses que nós desejamos. Então, se eu comprei em novembro e eu já uso esse bem, eu tenho direito a depreciar novembro e dezembro até a data do balanço. Então, na fórmula, 10 mil, valor do bem, dividido por 60, que é a vida útil total em número de meses, vezes o número de meses que eu desejo. Neste caso, 2 meses, novembro e dezembro. Então, traria uma depreciação acumulada nesses 2 meses de R$ 333,33. Este é o método linear. Na soma dos dígitos decrescente, o gráfico seria assim. Começaria com cotas maiores no início da vida útil do bem e, na medida que o bem fosse ficando velho, a depreciação iria diminuindo, iria decrescendo. A fórmula seria assim: n que multiplica n mais 1 sobre 2. Esta fórmula ela é necessária para acumular a soma dos dígitos, porque senão eu teria que somar todos os meses da vida útil do bem. Neste caso aqui, como é até 60, eu teria que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 60. Imagine a trabalheira que ia dar ficar somando 1 a 1, né? Então, ao eu aplicar a fórmula, bastaria eu substituir o n pela vida útil total, o número de meses da vida útil total. Então, na fórmula, 60 que multiplica 60 mais 1 sobre 2, daria a soma dos dígitos 1830. Isso aqui é um fator, é a soma de todos eles, de todos os dígitos do 1 ao 60, durante os 60 meses. Ao aplicar a fórmula, seria assim, olha, no primeiro mês, como ele é decrescente, eu vou pegar o último dígito, porque o bem vai durar 60 meses, dividido pela soma de todos os dígitos vezes 100. Então, daria uma depreciação do primeiro mês de 3,28. Como ele é decrescente, no segundo mês, iria para 59, divididos por 1838 vezes 100, o que daria uma depreciação de 3,22. E assim sucessivamente. Mês após mês, os dígitos decrescem e a depreciação também decresce no período. Então, neste caso aqui, eu teria 6,5% de depreciação proporcional aos 2 meses, que aplicado sobre o valor do bem, que é 10 mil reais, daria uma depreciação de 650 reais.
A soma dos dígitos crescente é o inverso da decrescente. Ou seja, embora eu acumule os dígitos também da mesma fórmula, né, se nós pegarmos os mesmos dados, que o bem tivesse também 60 meses de duração de vida útil, ao aplicar a fórmula crescente, ao invés de eu dividir pelo último mês, eu divido pelo primeiro. No anterior foi 60, porque era decrescente, de trás para frente. Aqui eu estou dividindo pelo primeiro mês. Primeiro mês, divididos por 1.830 vezes 100, dá o percentual de depreciação do primeiro mês. 2 divididos por 1.830 dá o percentual de depreciação do segundo mês, porque está crescendo. A depreciação vai aumentando ao longo do tempo, contrário ao decrescente que vai diminuindo ao longo do tempo. Então, neste segundo modelo, né, melhor dizendo, neste terceiro modelo da decrescente, o comportamento, se nós fizéssemos um pequeno gráfico ali da representação, ele começaria com cotas menores e, na medida do tempo, a depreciação vai aumentando. Por isso que aqui no início deu bem menor do que o método anterior. A soma dos dígitos decrescentes, então, deu R$16. As unidades produzidas, se fosse desenhar um gráfico, ele seria uma escada, assim, olha. Na medida em que a produção ela é constante, ele se aproxima do linear. Na medida que eu aumento a produção, eu terei maiores taxas de depreciação. Depois passa a ser constante novamente, e assim vai indo. Se a produção cair, a depreciação cai. Ou seja, neste caso, o que me interessa saber é quantas unidades foram produzidas ao longo do tempo e qual que é a minha capacidade de produção de um determinado equipamento. Vamos supor que neste caso, este equipamento que foi comprado, ele tem uma capacidade de produzir 500 mil peças durante toda a vida útil, e no primeiro mês produziu 15 mil e no segundo 25 mil unidades. Então seria fazer uma proporcionalidade, uma regra de 3 simples. No primeiro mês, 15 mil peças de produção dividido pela capacidade total de produção vai dar um percentual de depreciação de 3%. E no segundo mês, 25 mil dividido por 500 mil unidades dá um percentual de depreciação de 5%. Somados os dois, 8%. Aplicado sobre o valor do bem, então eu depreciaria nesses 2 meses 800. Vejam como os números são bastante díspares. Nós pulamos de uma depreciação aqui de 16 pelas unidades produzidas, melhor dizendo, pela soma dos dígitos crescentes, para R$800 mil por unidades produzidas. Se me perguntarem qual dos dois é o mais correto, eu diria que, sem dúvida nenhuma, se foi feito com base no conceito de depreciação, que é o desgaste do bem, este por unidades produzidas, reflete infinitamente melhor a informação da empresa do que este valor e do que até mesmo os outros métodos, né? Seja por pelo método linear ou soma dos dígitos crescentes. Então, o que interessa do ponto de vista da depreciação é aquele cálculo que melhor reflita o padrão de desgastes dos bens. Contrariamente a tudo isso, o método mais comum no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o método linear, que a imensa maioria das empresas acaba fazendo por este método. E o método linear, ele pode ser usado pelo conceito fiscal ou pelo conceito econômico. Esse que nós fizemos aqui é o conceito fiscal. Vou apresentar mais um exemplo para vocês, né? Só para reforçar o cálculo e a representação no balanço. Vamos imaginar então que uma determinada empresa ela tenha comprado máquinas no valor de R$120 mil em fevereiro do ano 1 e ela quer fazer o cálculo da depreciação pelo método linear com vida útil fiscal até dezembro do mesmo ano. E ele gostaria de representar os valores mensais e acumulados até dezembro. Então o cálculo, pegando a fórmula anterior, valor original do bem, 120 mil, dividido pelo número de meses que este bem vai durar durante toda a sua vida útil. Se ele é fiscal, já há uma pré-definição do governo que a máquina vai durar 10 anos.
Existem tabelas que definem essa vida útil máxima. Então, como padrão, máquinas 10 anos, veículos 5 anos, edificações 25 anos e assim por diante. Então, aqui nós nos utilizamos desse conceito fiscal. Vai durar 10 anos, 120 meses. 120 mil reais divididos por 120 meses daria uma depreciação mensal de R$ 1.000. A contabilização vai ser debitado depreciação de máquinas, que normalmente é uma conta DDR, que vai ser contabilizado como custo ou como despesa, dependendo de onde que esta máquina está alocada, e creditar uma conta retificadora lá no balanço patrimonial, que é uma conta que vai reduzir o saldo do grupo do imobilizado. E essa conta será denominada de depreciação acumulada de máquinas. Se eu desejar acumular até o final do ano, né, porque eu comprei em fevereiro e estou fechando o balanço em dezembro, eu precisaria acumular 11 meses. Bastaria pegar a depreciação mensal e multiplicar por 11. Por isso que chegou nesses R$ 11 mil de depreciação acumulada. Da mesma forma, a contabilização, né, debita a depreciação de máquinas e no final teria uma depreciação acumulada ao final, em dezembro, de R$ 11 mil nesta conta do balanço patrimonial. A representação, então, no balanço ficaria assim, né? Valor do ativo, melhor dizendo, no ativo teríamos o subgrupo do não circulante, o imobilizado, que é o imobilizado líquido, valor do bem, menos o quanto ele já depreciou. Neste caso, então, teríamos um imobilizado de R$ 109 mil. Um segundo exemplo seria não utilizando a vida útil fiscal, e sim uma vida útil econômica, que ela é definida não pelo governo. A vida útil econômica é definida por alguém que tem a capacidade de avaliar quanto tempo durará aquela máquina, que de repente é um engenheiro industrial que, através de um laudo, de um relatório, ele traz essa definição fugindo dos critérios fiscais. Então, vamos imaginar que nesta mesma empresa tivesse uma outra máquina e que a vida útil definida por critérios econômicos ela vai ser de 7 anos. Estes 7 anos, então, na fórmula, eles representam 84 meses. Da mesma maneira, eu comprei em fevereiro e gostaria de saber a depreciação mensal, bastaria pegar o valor da máquina, dividir por 84 meses, que eu teria o valor da depreciação de um mês. Como eu comprei em fevereiro e quero acumular até dezembro, transcorreram 11 meses. A depreciação acumulada, então, 1.429 multiplicado por 11 meses, arredondando os números, daria 15.719. E a representação no balanço, exemplo da anterior, valor da máquina 120, o quanto ela já depreciou, que embora tenha sido pelo método linear, agora foi com vida útil econômica, novamente dá uma diferença ali no valor do imobilizado naturalmente. E uma outra condição seria eu ter uma máquina que eu consigo vender ela ao final da sua vida útil, e isso é chamado de valor residual. Quando acontece o valor residual, a base de cálculo da depreciação será o valor do bem menos o valor residual. Ou seja, eu não vou depreciar por 120, eu vou depreciar por 100, que é o 120 menos o que eu conseguirei recuperar ao final da vida útil. Neste caso, então, iria diminuir tanto o valor da depreciação mensal quanto da depreciação acumulada, porque eu vou conseguir recuperar ao final da vida útil, quando eu for vender esta máquina, R$ 20 mil, se de fato as minhas estimativas estiverem corretas. Tá ok? Então, estes foi a demonstração dos cálculos, a demonstração da depreciação, e foi o motivo da minha aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na medida que vocês se interessem por assuntos relacionados à contabilidade e a finanças, não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, onde eu disponibilizo uma série de vídeos relacionados à contabilidade, finanças, imposto de renda e empreendedorismo, tornando democrática a contabilidade ao maior número de pessoas, e não somente a contadores. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.